Agora. Prontinho. Então, vamos lá. Então, como a Pri falou, sou ex-aluno aí do Cotil, já estive no lugar de vocês, não nessa situação que a gente está, né, de ensino remoto, mas já estive aí por 3 anos na mesma situação do técnico que vocês estão agora. Já faz um certo tempo que eu formei, parece que foi ontem, mas já faz um bom tempo. Acabei de me graduar em Ciência da Computação pela Unicamp, então me formei agora no começo do ano. Trabalho como desenvolvedor full stack há muitos anos já, desde que eu saí do técnico, eu trabalho como desenvolvedor full stack, já passei por várias tecnologias, várias ferramentas, principalmente focado em desenvolvimento web. Já trabalhei em alguns projetos com aplicativos mobile também, mas minha paixão sempre foi desenvolvimento web, principalmente front-end. Mas é aquela história, a gente trabalha com o que vier. O que tiver tendo para a gente aí trabalhar, a gente está trabalhando. Atualmente também trabalho como consultor em tecnologia e também fotógrafo nas horas vagas, vamos dizer assim. Já passei por todas essas empresas aqui, essas 3 aqui são empresas nas quais eu já trabalhei, a Griauli, a Clesepic de Limeira, inclusive, e a Capital Empreendedor, que eu estava até pouco tempo atrás. Aí agora eu estou na OneBlink, que é uma empresa americana de crédito. Faz nem um mês que eu comecei lá, então está bem recente. E também eu tenho minha própria empresa de consultoria também de fotografia, que é a LHB Digital. Também passei por um rebranding aí e a marca está saindo do forno agora. Aqui tem meu e-mail, no final do slide também tem meu WhatsApp comercial, se vocês quiserem mandar dúvida, podem me mandar por lá, sem dúvida, sem problema algum. Qualquer momento que vocês precisarem, seja sobre o conteúdo do curso, seja sobre carreira em tecnologia, sobre direcionamento de coisas legais a estudar para seguir no mercado, seja sobre curso da faculdade, seja sobre a Unicamp, como é a vida depois de formado. O que vocês quiserem, vocês podem me mandar mensagem que eu estou super disponível aí para ajudar vocês. Então, vamos lá. Nossa agenda, a gente dividiu o treinamento, então, em três dias, hoje e nas próximas 2 sextas. Então, para hoje, a gente tem esses 5 primeiros tópicos. Então, é mais uma introdução mesmo do que é o Node, como você utiliza ele, instala ele, configura, como você inicia seu primeiro projeto e também alguns conceitos legais mais voltados para o JavaScript. A gente não vai entrar muito a fundo no Node hoje, é mais um panorama geral. A gente vai começar mais a se aprofundar no Node a partir da semana que vem. Aí, semana que vem, na nossa agenda, está previsto para a gente ver um pouco de manipulação de arquivos, que, embora seja um negócio que pareça ser meio chato, é um negócio muito útil, que a gente usa bastante. E também outras 2 ferramentas, que é o Express e o Axios. O Express é uma biblioteca para a gente construir aplicações do lado do servidor. Então, ele já promove um encapsulamento ali, facilita a nossa vida na hora de criar rotas e implementar toda a lógica do servidor. E a gente vai ver também um pouquinho do Axios, que é uma biblioteca para o Node, mais do lado cliente. Então, a gente, no servidor, a gente também precisa, em algum momento, ser o cliente. A gente precisa fazer chamadas para outros servidores para coletar informação, para obter algum arquivo, algum outro dado. Então, a gente precisa também ter essa ferramenta no nosso dia a dia. E, por último, lá no dia 18, a gente vai ver uma conexão com o banco de dados. Então, a gente vai ver como que usa o MySQL Client para Node. É uma biblioteca bem simples, tem outras bibliotecas mais complexas, mas a gente vai ver essa biblioteca porque ela é bem simplificada, a gente não vai se aprofundar muito, justamente para a gente conseguir trazer pelo menos um pouco desse conteúdo para vocês. E também a gente vai ver sobre o Lodash, que é uma biblioteca de manipulação de dados muito legal. Ela traz muitas funções extremamente úteis
que facilitam muito nossa vida. E dar um pouquinho de o que vocês podem focar para estudar um pouco mais de Node depois desse curso. Eu não sei quantos de vocês participaram do workshop de React que teve recentemente. Talvez vocês vejam alguns conceitos duplicados aí, vocês já tenham visto, mas é normal, uma vez que o React ele é implementado com base no Node, toda a biblioteca que gerencia os arquivos do React é baseado no Node, então tem muito conceito próximo aí que vocês podem ver de novo. Mas vamos ao que interessa. Para acessar os materiais, eu vou colar o link aqui no chat, depois eu mando lá no Classroom também. É um link para uma pasta no Drive, eu subi os slides lá. Os slides eu vou soltando conforme eu vou apresentando, então aqui estão só os conteúdos de hoje. Semana que vem eu libero mais coisa e assim por diante. E eventuais outros livros ou outros documentos que sejam importantes para o projeto, mais para frente, lá quando a gente for trabalhar com banco de dados, vou precisar mandar as configurações para vocês, aí eu mando por lá também, mas aí eu mando o link depois no Classroom também, para vocês acessarem quando acabar. E aqui tem dois links bem interessantes, que é o link das páginas oficiais, tanto do Node quanto do NPM, que a gente vai ver hoje o que é. E tem aqui também já o link para o GitHub do projetinho que a gente vai fazer na aula de hoje. Aqui eu deixei o da próxima aula, sem o link, a semana que vem eu coloco o link para vocês darem uma olhada. No final, se der tempo, eu vou fazer com vocês, senão vai ficar para casa, alguns exercícios, e aí depois eu vou colocar lá no GitHub também as resoluções dos exercícios. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. Então, vamos lá. O que é o Node.js? Basicamente, o Node.js ele é um runtime, então ele é uma biblioteca de execução ali de JavaScript e ela é orientada a eventos assíncronos. O JavaScript, de modo geral, ele é bem assíncrono e o Node, especificamente, foi projetado para trabalhar com aplicações do lado do servidor, para ser bem server-side mesmo, trabalhar com aplicações de rede. Ele roda em cima da máquina virtual do Chrome, então o Chrome ele tem o próprio código que executa o JavaScript, né, o interpretador de JavaScript, e aí o Node ele é construído em cima desse interpretador que é utilizado no Chrome. Então, o código que você rodar no console, que a gente vai ver do Node, ele é o mesmo código que vai rodar no Chrome. Então, eles são compatíveis. E o bom do Node é que ele é muito versátil. Então, você consegue não só usar ele para criar aplicações de grande porte, mas também você consegue usar para tarefas pequenas do dia a dia. Então, você consegue fazer scripts parecido com o que a gente faz em Shell Script ou em Python. Também é possível fazer em Node. Eu, às vezes, até prefiro, porque eu acho que o Node tem bastante recurso. Ele é bem parrudo nesse sentido. E em questões de performance também, ele tem uma performance bem legal. Lembrando que se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento vocês podem apertar o botão aí para levantar a mão, podem mandar no chat também, se vocês quiserem, pode me interromper a qualquer momento. Se por acaso eu estiver muito rápido, se estiverem com alguma dúvida, vocês podem me interromper aqui. Sobre o ecossistema. O Node.js, ele é um fenômeno do desenvolvimento, ele está se tornando muito popular, já cresceu muito nos últimos anos. Na época que eu me formei no técnico, o Node era hype, a galera ainda torcia um pouco o nariz, ficava, vai dar certo, isso aqui vai para frente, ou não, ainda estava bem, principalmente aqui no Brasil, estava bem no comecinho ainda a movimentação, depois que começou a se popularizar mais. Aí a gente tem aqui algumas empresas, mas hoje em dia são muitas, todas as empresas por onde eu passei trabalham com Node, então é um negócio absurdo.
E uma coisa muito legal também é a contribuição para o próprio Node. O ecossistema de desenvolvedores é muito ativo. Então, você tem desenvolvedores criando bibliotecas todo dia, tem muito conteúdo online, os fóruns de dúvidas, Stack Overflow é muito cheio de coisas sobre Node, tem muita informação. E as bibliotecas, elas são totalmente reutilizáveis. Então, tem desenvolvedor criando biblioteca todo dia, você vai lá, se você quer fazer alguma coisa no seu código, muito provavelmente tem alguma biblioteca que já faz isso por você. A chance é absurda. Para vocês terem uma ideia, existem bibliotecas, uma biblioteca que ela basicamente serve para falar se o número é par ou não. Obviamente, você não vai instalar uma biblioteca para fazer isso. Você vai implementar ali porque vai ser muito mais rápido, vai ter menos código pendurado na sua aplicação, mas existe biblioteca para isso. E aí, a gente tem um comparativo. O Node, ele é bem versátil, como eu falei. E algumas das vantagens são que ele é um multiplataforma, isso é muito bom, roda em qualquer coisa. Windows, Linux, Mac, várias arquiteturas, sem problema nenhum. O Node, por si só, ele não contém dependências, então é basicamente você ir lá no site do Node.js, baixar o instalador e instalar na sua plataforma de escolha. Aí você não precisa ficar instalando, por exemplo, aqueles Visual, C Sharp, trocentas versões lá, não precisa ficar instalando esse monte de coisa, instalando biblioteca à parte, nem nada, ele é totalmente autocontido. E ele usa o JavaScript, que isso permite com que você implemente uma aplicação usando apenas uma linguagem. Isso é fenomenal, porque para times pequenos, você consegue ter muito mais domínio da aplicação por todo o time. Hoje em dia, o principal motivo pelo qual o JavaScript se popularizou foi justamente por essa questão do ecossistema e também por esse fato de você construir a aplicação de ponta a ponta usando uma linguagem só. Isso facilita muito. Tem seus problemas, então o JavaScript não é perfeito, mas é muito bom isso. E aí, algumas desvantagens que não necessariamente podem ser desvantagens. Vai de caso a caso, de analisar o que a sua necessidade precisa. Então, um ponto fraco não só do Node, né, do JavaScript, de forma geral, a tipagem fraca. Então, a gente precisa fazer algumas coisas por trás para ter uma tipagem um pouco mais forte, especificar e tudo mais. Existem algumas outras soluções, principalmente o TypeScript, que é muito popular também, não vem muito ao caso agora, mas ele é um superset de JavaScript, ele adiciona funcionalidades ao JavaScript, então uma das funcionalidades que ele adiciona é tipagem, mas ele não é uma tipagem, por exemplo, a do Java, que ela é nativa da linguagem. O TypeScript, ele implementa uma tipagem estática. Enquanto você está desenvolvendo, ele verifica se o tipo está certo, mas em tempo de execução, não. Então, ainda pode ser um problema em algumas situações. E a parte do assíncrono também pode ser uma desvantagem, porque em alguns casos você tem que... A curva de aprendizado do desenvolvimento assíncrono, ela não é tão fácil de lidar, mas uma vez que você entende, abre um leque de possibilidades absurdo no seu desenvolvimento. Eventualmente pode gerar um pouco mais de código para tratar de forma assíncrona um código que você não queria que fosse assíncrono. Então, também tem esses pontos que a gente precisa pesar na hora de escolher o Node. Mas, de forma geral, ele é uma escolha bem robusta, bem prática. Aí a gente tem alguns recursos nativos do Node, então ele já vem com várias coisas embutidas nele, que você não precisa instalar uma biblioteca externa. Então, alguns exemplos aqui, a gente tem o Assertions, que é para testes unitários, você não precisa instalar uma biblioteca à parte.
Tem bibliotecas que fazem de forma melhor, forma mais simples, mas o próprio Node já vem com uma biblioteca para isso. A mesma coisa para criptografia, então fazer geração de certificados, de hashes e tudo mais, codificações no geral. Parte de comunicação web HTTP. A biblioteca nativa do Node, geralmente, ela não é muito utilizada porque ela é um pouco verbosa demais. Você precisa escrever um pouco demais de código para fazer as chamadas. Algumas bibliotecas fazem isso de uma forma um pouco mais enxuta, vamos dizer. Então, a maior parte do pessoal usa essas bibliotecas ao invés do recurso nativo. Mas também é bom saber que ele tem isso nativo do próprio runtime. E outra lib legal que vem já pendurada nele é a OS, que é a de acesso aos recursos do sistema operacional. Então, com o Node, você pode fazer scripts que o próprio script já cria, por exemplo, pasta, cria arquivo, lê arquivo, você consegue executar comandos no seu sistema, tudo isso já vem embutido nele. Eu coloquei aqui o link para a documentação, depois vocês podem olhar lá a documentação de cada versão, o que as bibliotecas têm a oferecer. Não sei se tem alguém com a mão levantada, não consigo ver todo mundo. Por enquanto, tá ok, pessoal? Eu não consigo ver todo mundo, então se vocês quiserem perguntar, vocês podem abrir o microfone, tá? Sem problema. Show. Então, vamos seguir. Console, então, é bem simples. O Node, ele traz um console JavaScript. Você pode rodar ele no terminal, já quando você tiver instalado na sua máquina. Se você rodar o comando node, ele vai abrir aqui. Você pode executar comando JavaScript nele para testar o resultado de uma determinada operação. Eu quero saber como que eu travo uma quantidade de casas decimais num número. Eu não sei como que não vou colocar na minha aplicação logo de cara. Abro lá o console, testo o comando para ver como que ele sai. Deu certo, entendi como ele funciona, vou lá e coloco na minha aplicação. Você não precisa criar uma aplicação à parte para testar as coisas. Você pode rodar direto no próprio terminal. Aqui tem um exemplo, né, de execução, alguns códigos. Então, você pode usar ele até como calculadora. Você pode usar uma calculadora diferentona para fazer algumas operações. Tudo que são todas as instruções que você pode adicionar num script, por exemplo, você consegue rodar no próprio interpretador aqui no terminal. E aí, para sair, é só digitar o comando .exit e ele encerra a execução do console. Certo? Então, de forma geral, isso é o Node. Não tem muito mais o que, assim, entrar em parte teórica do que ele não vem ao caso agora. Tem alguns detalhes mais profundos que aí depois vocês podem abrir a documentação e ler com mais calma. Mas aí, instalação, no workshop a gente já tinha pedido para vocês instalarem com antecedência, não sei se todo mundo instalou, todo mundo já está com o ambiente rodando, configurado, conseguiu instalar sem problemas, teve algum problema. Mas basicamente é só baixar e seguir o passo a passo que está na documentação deles lá de como instalar. Para verificar se o Node de vocês está instalado bonitinho, vocês vão abrir um terminal no PC de vocês aí e executar esse comando node-v para ver se ele está instalado bonitinho e se está. E ele vai retornar qual que é a versão instalada. Se vocês quiserem rodar aí, um minutinho aí, pra vocês abrirem e rodar. Até se vocês quiserem mandar a versão que está instalada de vocês aqui no chat, só para a gente ter uma ideia. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha.
Estamos bem, todo mundo com 14 ou 16, estamos atualizados. Só para explicar, aqui a gente tem atualmente a 14 é a LTS, que é a versão, digamos, mais estável, é que eles dão suporte prolongado, e a 16 é a versão current, que está aqui no slide, que é a versão mais atual. O Node ele tem uma política de a cada duas versões, as versões pares são versões LTS, que eles têm um suporte prolongado, então elas são mais estáveis. O ano passado, a 14 assumiu como LTS, então muito provavelmente no final desse ano a 16 assume como LTS. Eles lançam mais ou menos umas 2 versões por ano. Mas beleza. Todo mundo mandou aqui, pelo menos uma boa parte. Vamos seguir. Essa aqui só dando mais uma lembrada, essa aqui são os outros requisitos para o workshop que a gente tinha especificado. Tem o VS Code, pode ser outro editor de texto, mas recomendo o VS Code. O VS Code é muito bom. Já tem tudo que a gente precisa lá. O Insônia, para a gente fazer os testes das chamadas na semana que vem. Então, o Insônia vocês vão precisar ter na semana que vem. Hoje não precisa. Mas semana que vem é imprescindível que vocês tenham. Pode ser o Postman também, quem já está acostumado, já conhece, pode usar o Postman. Eu escolhi o Insônia porque o Insônia ele é mais simples, a interface dele é um pouco mais bonitinha. O Postman é um pouco mais carregado, tem mais coisas, então pode ser um pouco mais confuso. O Insônia ele é bem mais tranquilo de usar. Mas aí, semana que vem, a gente segue nessa linha. E aí a gente vai entrar um pouco para falar sobre o NPM. O que é o NPM? O NPM, ele nada mais é que o gerenciador de pacotes do JavaScript. A partir do NPM, você cria bibliotecas, registra elas e disponibiliza para a comunidade JavaScript, e ela também gerencia as dependências do seu projeto. Então, você instala as dependências, outras bibliotecas de terceiros no seu projeto, ela registra todas as versões, faz todo o controle, e aí quando você vai configurar o seu projeto, vamos supor, vou ter que instalar numa nova máquina. Ele já tem o arquivo dele lá, vai ter todas as especificações de dependências, você manda instalar, ele já instala tudo bonitinho. Não só as dependências do seu projeto, mas também as dependências das suas dependências. Então, ele cria toda uma árvore de dependências, é um negócio absurdo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tem um concorrente do NPM, que é o Yarn, que, na verdade, ele é uma biblioteca JavaScript que faz a mesma coisa que o NPM faz, só que ele é um gerenciador de pacotes criado pelo Facebook. Eu, particularmente, prefiro usar o Yarn. O Yarn ele é mais rápido na hora de baixar bibliotecas, mas em alguns momentos é necessário usar o NPM, porque alguns sistemas têm ligeiras incompatibilidades ou probleminhas com o Yarn. Para quem... o Guilherme mandou aqui que usa o Yarn, não tem problema. Tudo que a gente rodar aqui roda no Yarn sem problema nenhum. Depois, se vocês quiserem instalar o Yarn também para a semana que vem, darem uma olhada, é bem tranquilo. Eu, particularmente, sempre uso ele. Ele é bem mais rápido. Já fiz alguns testes e é absurdo. Em projetos que com o NPM chegava a gastar 1 minuto instalando dependências, com o Yarn rodava em 10 segundos. Então, dá bastante diferença. Para instalar o NPM, vocês não precisam fazer nada, porque ele já vem junto com o Node. E aí, para vocês conferirem a versão do NPM, é só rodar npm-v. Também a mesma coisa, mas se vocês estão com o Node instalado, vocês estão com o NPM instalado, sem problema nenhum. O Yarn também tem o Yarn-v, se vocês tiverem instalado, bem tranquilinho.
Voltando aqui, a gente... Opa! Mudou aqui. Continuando, a gente tem nosso querido amigo package.json. O que é o arquivo package.json? O package.json é a raiz de todo o código JavaScript. Ele basicamente é o seu arquivo de dependências, o arquivo de configuração e metadados do seu projeto. Então, aqui eu coloquei o link da documentação oficial do arquivo package.json, né, quais são as propriedades que tem que ter nele. Aqui tem um pequeno exemplo, então você pode colocar o nome, a versão do seu aplicativo, uma descrição, você pode falar qual que é o arquivo principal, o ponto de entrada da sua aplicação, quem é o autor, quais são as dependências, quais são suas dependências de desenvolvimento, tem um ponto bem legal, que com o NPM e o Yarn você consegue especificar dependências oficiais e dependências de desenvolvimento. Então, eu tenho uma biblioteca que eu só uso para fazer alguns testes enquanto eu estou desenvolvendo, mas quando eu compilar meu código para gerar o meu código final de produção, que vai subir, vou colocar no servidor para rodar para o meu cliente final, eu não quero que essas bibliotecas vão junto, porque elas não fazem nada para esse cliente final, elas só vão ficar pesando lá, enchendo o saco, e não vão servir para nada. Então, eu posso especificar quais são apenas de desenvolvimento e quais são dependências reais. E aí, cada biblioteca tem um nome único, especifica a versão, você pode especificar a licença também do código. Então, é um código público, é um código que obrigatoriamente a pessoa tem que usar ele de forma livre, não pode usar para fins comerciais, também é possível especificar. Tem vários campos, depois vocês podem dar uma olhada mais a fundo o que ele tem de opção lá. Mas ele basicamente é um arquivo JSON que ele já cria automaticamente, é bem tranquilinho. Quanto aos pacotes, a gente tem uma estrutura de versionamento. Então, não é simplesmente pegar e jogar um número, chutar um número lá. Meu código vai ser versão 6.5.37. Não, tem uma sequência lógica. Então, geralmente, a gente tem 3 dígitos no JavaScript. Então, a sua aplicação sempre começa com a versão 1.0.0. Algumas bibliotecas vocês vão ver aí que elas, às vezes, podem começar com 0. Então, tipo, 0 ponto alguma coisa. Quando é 0 ponto alguma coisa, significa que a biblioteca está em beta ainda, ela ainda está em fase de desenvolvimento, ela não lançou uma versão oficial, estável, final. Ele ainda está em processo de desenvolvimento. Mas, por padrão, a biblioteca, seu código, né, sua aplicação, começa com a versão 1.0.0. E aí você tem três níveis de alteração. O menor deles é o patch, que é quando você faz, geralmente, uma correção, uma pequena alteração no seu código, nada muito grande, é uma pequena alteração, não quebra a compatibilidade, não faz nada que não seja um incremento ou uma pequena correção. A gente tem o minor, que geralmente é quando uma nova feature, uma nova funcionalidade é adicionada à sua aplicação. Então, geralmente é quando você... O patch é quando o que tinha continua existindo e não tem nada novo que seja realmente novo. O minor, geralmente, é só uma melhoria do que já existe. O minor é quando você acrescenta alguma coisa nova. Então, vamos supor que da versão 1.1 para 1.0, se você tentar executar uma coisa que tem na 1.0, mas tem na 1.1, mas não tem na 1.0, vai dar problema. Mas se você tentar executar o que está na 1.0 e na 1.1, vai rodar sem problema. Quando você acrescenta coisas novas com uma certa relevância no seu projeto. E por último, a gente tem o Major, que aí a gente só muda quando a gente fala que muda a retrocompatibilidade do código. Então, da mesma forma que eu falei agora do 1.1 para 1.0, se eu tentar rodar um código do 1.0 no 2.0, pode ter problema. Então, não é algo tão simples. Se eu tentar rodar 1.0 no 1.1, ele vai rodar. O que pode dar problema é se eu rodar 1.1 no 1.0.
Agora, quando eu mudo o major, pode dar problema nos dois sentidos. Tanto se eu rodar do 1.0 na 2.0, quanto da 2.0 na 1.0. Geralmente, quando é assim, é quando tem algumas coisas que deixaram de ser usadas. Mas, na maior parte das vezes, não é algo que acontece da noite para o dia. As pessoas que criam a aplicação, as bibliotecas, eles avisam com uma certa antecedência, falam, olha, isso aqui vai ser deixado de lado em tal versão. Vai sair na versão 3, a gente está na 2.1. Quando chegar a 3, a 3 está prevista para, sei lá, fevereiro do ano que vem. Então, se preparem, porque vai mudar. E aí, uma coisa muito importante é que quando vocês forem atualizar as suas bibliotecas da sua aplicação, né, as suas dependências, é importante que vocês verifiquem o que foi mudado. Porque é muito importante vocês verificarem se alguma coisa quebra nessa atualização. Às vezes você vai lá e atualiza sem ver e mudou uma chamada de uma função que você está usando e simplesmente ela para de funcionar e você só vai perceber a hora que você lançou a sua aplicação para 5.000 clientes, 10.000 clientes, 100.000 clientes. E aí isso pode gerar muito problema. Então é sempre bom ler as documentações de cada biblioteca quando vocês forem atualizar, para evitar qualquer tipo de quebra de compatibilidade. Para evitar alguns problemas de atualização, você consegue especificar qual o nível de atualização você quer das suas bibliotecas. Então, quando você vai especificar a versão lá no package.json, você pode setar uma versão fixa, então ele nunca vai atualizar, ele vai sempre instalar aquela versão. Você pode permitir updates só no nível de patch, então você tem essas 3 formas aqui lá no package.json para escrever. Então, ele só vai alterar, mudou para 1.05, quando eu pedir para ele atualizar, ele vai atualizar. Ou se eu instalar em uma outra máquina, ele vai instalar a versão mais recente. Agora, se mudar, por exemplo, para 1.1.0, isso aqui não vai atualizar, ele vai continuar na 1.0.4. E uma coisa legal do NPM é que ele mantém todo esse histórico de versão. Então, eu uso a 1.04, a biblioteca já está na versão 3, mas eu preciso continuar usando essa 1.0.4, porque senão ela quebra alguma coisa da minha aplicação. Ele vai manter registrado lá, você continua instalando. Eventualmente, ele pode aparecer um avisozinho lá, olha, sua biblioteca está um pouco desatualizada, tem problemas de segurança, você não quer atualizar? Mas aí vai critério de cada desenvolvedor para atualizar ou não. Da mesma forma, você tem a possibilidade de especificar no package.json para permitir minor e major updates. O major é extremamente não recomendado, ele pode gerar muito problema. No geral, a maior parte dos casos a gente mantém na minor, que não gera quebra de versão e sempre está com coisas novas. Major, geralmente a gente atualiza na mão, porque é muito perigoso, você pode ter uma quebra de compatibilidade muito grande. Isso acontece principalmente em aplicações de porte muito grande, aplicações bem parrudas mesmo. Aplicações pequenas, projetinhos, no geral, não é para dar muita alteração, mas sempre é bom prevenir. Então, continuando aqui, para instalar pacotes, bem simples, só rodar npm install, nome do pacote, ele vai baixar o pacote na sua máquina. Quando vocês rodarem o projetinho, vocês vão ver que hoje a gente não vai ter essa pasta, mas na semana que vem vocês vão poder ver melhor. O npm ele cria uma pasta chamada Node Modules. É lá que ele vai instalar todas as bibliotecas do seu projeto, tanto as dependências quanto as dependências das dependências. Ele vai instalar lá todas as bibliotecas necessárias, e aí, quando você roda só npm install o nome do pacote, ele vai baixar e colocar lá nessa pasta, mas ele não registra essa biblioteca como dependência.
Para você salvar ela como uma dependência e guardá-la no package.json, vocês têm que colocar um ---- save na frente. Senão ele não registra. O Yarn o comportamento dele é o contrário. Por padrão, ele salva. Se você não quer que ele salva, você tem que passar uma flag. Agora eu não lembro exatamente qual flag que é, mas por padrão, o comportamento do Yarn é já salvar no package.json. E aí vocês podem também instalar uma biblioteca globalmente na máquina de vocês, basta usar a flag "-g" na execução, porque aí ele instala numa pasta compartilhada na sua máquina, que aí você consegue acessar ela de qualquer lugar, inclusive rodar como um comando do seu sistema operacional. Isso é muito útil em algumas aplicações, principalmente para desenvolvimento. Algumas ferramentas por exemplo, para Angular, para React, geralmente tem seu próprio comando para criar um projeto, para gerenciar um projeto, e aí é mais interessante você instalar ele globalmente. Mas não é mandatório, você pode criar ele sem instalar global. Para remover pacotes, mesma sintaxe, a única diferença é que é npm uninstall, não install. Ou então vocês podem usar npm remove também, ele tem as duas formas. Bem tranquilinho também, ele já remove o pacote. Mesma coisa, se você usar o --save, ele vai tirar do seu package. E temos também a parte de scripts. Uma coisa legal do npm e do Yarn é que ele permite que você crie scripts de execução. Então, para eu rodar minha aplicação, eu tenho que rodar esses arquivos aqui numa sequência específica. Ao invés de você ter que guardar na sua cabeça qual é a sequência e toda vez ter que ficar digitando um monte de coisa, você pode criar lá um comandinho que você vai rodar aqui, npm run, nome do script, ele vai executar o que você especificou que é para ele executar. Eu vou mostrar para vocês como que fica. E aí, aqui a gente tem o comando npm start, que ele nada mais é que uma simplificação para o comando npm run start. O start ele é um comando especial que ele geralmente é o comando padrão de execução de qualquer projeto. Então, tanto o npm quanto o Yarn, eles usam o start por padrão. E aí, então, eu vou mostrar aqui rapidinho só os scripts como que ficam. Aqui, ó, a gente tem o arquivo package.json, certo? Que eu criei de um projeto aqui. Tá muito pequeno, vocês estão conseguindo ver, tá bom o tamanho. A minha tela aqui tá meio grande, e eu sou meio fã das letrinhas pequenas. Né? Tá meio pequeno, então a gente aumenta. Mais um pouquinho. E agora ficou bom? Show! Então aqui, ó, por padrão, quando a gente cria um projeto, ele já cria esse comando teste aqui, fala que não tem nenhum teste e ele encerra o programa. E aí aqui eu crio um comando, um script start, e ele vai executar esse comando, node-index.js, dentro do comando script. Então é bem tranquilo, vocês podem criar quantos scripts vocês quiserem, é super de boas. A gente usa muito isso no dia a dia, principalmente, a gente tem vários ambientes de desenvolvimento, a gente tem um ambiente de teste, a gente tem um ambiente de produção, a gente tem um ambiente de desenvolvimento mesmo, então você tem algumas variáveis para cada ambiente. Você pode usar os scripts para especificar essas variáveis em cada execução, não precisa ficar colocando elas na mão uma vez ou outra. Até aqui, tudo certo? Alguma dúvida? Algum comentário que vocês queiram fazer? Beleza. Então, tá bom. Vamos continuar. Agora a gente vai começar um pouco a mão na massa. A gente vai começar a criar o nosso primeiro projeto.
Então, a gente vai aqui. Para iniciar um novo projeto, é bem simples. Você vai criar uma pasta e rodar o comando npm init dentro dessa pasta. Ele vai criar basicamente o arquivo package.json com as especificações. Ele vai perguntar várias coisas para você. A gente vai fazer aqui juntos, não precisam correr e fazer na frente. É bem tranquilinho. Então, a gente tem aqui um print, né, da execução. Quando a gente roda npm init, ele vai perguntar qual que é o nome do pacote, a versão, descrição, qual que é o ponto de entrada da sua aplicação, se já tem um repositório Git, se já tiver, você já pode colocar o link do repositório, quem é o autor, qual é o tipo de licença, tudo isso ele já pergunta aqui logo de cara quando eu estiver criando. E aí, depois que eu preencher tudo, ele vai printar aqui o que vai ser o package.json que ele vai gerar, vai pedir para eu confirmar. Se tiver ok, eu dou Enter, ele já cria o arquivo package.json dentro da pasta. Então, vamos lá, vamos criar nosso Hello World aí. Vocês têm, eu mandei o link dos slides aí, se vocês quiserem ir olhando por lá, podem olhar. Eu vou fazer aqui também na tela, não sei o que vocês preferem para seguir. Vou criar uma nova pasta aqui, vou chamar de demo. Vou criar um projeto dentro de um projeto. Vou dar um demo aqui. E aí, deixa eu jogar o terminal para cima. Vou dar um npm init. Opa. Certo? Aí, beleza. Perguntou o nome do meu pacote. Eu vou deixar demo mesmo. Versão, por padrão, 1.0.0. Também vou deixar. Descrição, vou colocar aqui. Apresentação no JS Coutil. O entry point eu vou deixar o index.js mesmo. Comando de teste não vou especificar nenhum, não tem necessidade agora. Não tem um repositório Git, então também vou deixar em branco. Vou colocar um keyword aqui, script, autor, Leonardo. Licença, vou manter a padrão mesmo. Aí a gente pode ver aqui, o arquivo criado já é um pouco diferente do que está lá no slide. A gente tem aqui algumas outras informações. Então, confirmei, beleza. Criou. Se eu entrar aqui na pasta demo, vocês vão ver que ele criou um arquivo package.json que é idêntico ao que está lá no terminal. Então, basicamente, criar um projeto Node é você especificar para ele essas informações de metadados do projeto. Não precisa fazer mais nada. E aí, então, seguindo o nosso projetinho do Hello World aqui, então vamos lá. Vocês podem criar essa pasta curso Node.js, mais para organizar os projetinhos do curso mesmo. Na minha pasta aqui, vocês podem ver que está... Pelo endereço aqui, ó, tá curso Node.js e Hello World. Eu criei uma pasta demo aqui só para executar para vocês agora. Vou deletar ela aqui. Então, dentro da curso Node.js, vocês vão criar uma pasta chamada Hello World. E aí, dentro dessa pasta Hello World, vocês vão executar esse comando npm init. Aí vocês vão preencher as informações aí, podem dar enter no que vocês não quiserem especificar. O máximo que vocês vão especificar aí é quem é o autor, quem é a descrição, o que é a descrição, quais são as keywords, mas nada além disso. E aí, quando vocês acabarem, vocês abram a pasta Hello World no VS Code ou no editor de texto que vocês estiverem usando. Aí a gente vai continuar aqui. Para que vocês terminarem todo o processo, vocês dão um ok aqui no chat para eu saber. Nessas horas aqui no Lab é mais fácil de saber,
em que pé que estão as coisas, se está todo mundo conseguindo fazer, que é um pouco mais complicado. Temos uma galerinha aqui já que mandou ok. Aí, para quem já conseguiu fazer aí, vocês podem criar dentro dessa pasta Hello World, vocês podem criar um arquivo chamado index.js e adicionar esse código aqui. Aí vocês podem colocar o nome de vocês, podem colocar o texto que quiser, só para um placeholder aqui, um textinho padrão para vocês testarem. Todo mundo conseguiu criar o projetinho aí e colocar esse código aqui? Alguém está com um problema aí, quer que espera mais um pouco? Se vocês não falam nada, eu vou seguindo. Então, beleza. Então, vamos seguir. Uma vez que vocês criaram esse código aqui, para rodar o comando aí. Opa. Deixa eu voltar para a pasta aqui. Então, para rodar esse comando, esse código aqui, então, se vocês darem um node index.js. Aí ele basicamente vai printar nosso amigo Hello World aqui, com o nome o texto que vocês colocaram na variável. Bem basiquinho. Aí, como eu falei dos scripts lá, se vocês quiserem já criar um script para rodar esse comando, ao invés de vocês terem que ficar digitando node index.js toda vez, vocês podem vir aqui no package.json e fazer isso aqui, ó. Start node index.js. Seguindo toda a sintaxe aqui do JSON, que ela é bem específica. Depois que vocês criarem isso daqui e salvarem o arquivo package.json, se eu rodar um npm start, ele vai rodar exatamente a mesma coisa. A única diferença é que quando você vai executar um comando, ele vai printar essas informações aqui. Então, ele vai mostrar qual a aplicação e a versão que você está rodando, o comando que você está rodando, o caminho na onde você está rodando e o comando que você está rodando. O que é o comando que o script está especificado. Para abrir o console do VS Code, vocês podem ir em cima aqui, que eu estou no modo tela cheia. Mas, se vocês estiverem aqui em cima, ó, tem o terminal, new terminal.
Se não estiver aparecendo essa barrinha em cima aqui, é só apertar Alt que ela aparece. Vocês vão dar um new terminal, ele vai abrir aqui embaixo. Show. Então, é basicamente isso. A gente criando o nosso script aqui, toda vez que a gente quiser executar, a gente não precisa ficar digitando o comando por extenso toda vez. Vocês imaginam, aqui é tranquilo, mas se você quiser preencher um comando que seta 3 variáveis de ambiente e roda dois programas, é meio chato de ficar escrevendo toda vez. Ou então tendo que colocar uma chave de acesso com 128 caracteres toda vez, digitar na mão, guardar a chave é meio chato. Ou então tendo que ir lá, copiar, colar. O comando do terminal aí que vocês mandaram varia de ambiente para ambiente. No Windows é um, no Linux é outro. Então, cada um... Ó, para mim aqui aparece que o terminal é Ctrl Shift apóstrofo. Então, varia de casa a casa. Certo, galerinha? Todo mundo conseguiu fazer o script aqui? Conseguiu rodar bonitinho? Alguém teve problema? Show. Então, vamos seguir. Aqui, então, no nosso comandinho que a gente adicionou. E aí, agora a gente entra um pouco mais no universo do JavaScript como um todo, não exatamente do Node em si. Mas aqui eu vou trazer o nosso último tópico de hoje, eu vou trazer alguns conceitos úteis de JavaScript aqui que vocês vão precisar usar na próxima semana, ou então conceitos que são úteis para a vida mesmo, que são muito legais de saber. O primeiro deles são as template strings. Template strings nada mais são do que uma nova forma de usar strings no JavaScript, onde você pode inserir expressões no meio da string ou então trabalhar com texto multilínea. Isso é muito mais fácil de usar, é ótimo porque o código fica mais organizado, você não tem que ficar concatenando lá, tipo, igual a gente fez, texto mais variável, mais texto, mais variável. Isso é meio chato, fica um pouco bagunçado no código. Isso aqui permite fazer um código muito mais legível. E aí a sintaxe é basicamente você usar a crase ali, ao invés das aspas, seja ela simples ou duplas. É só usar o crase, e aí numa string assim, para você inserir uma expressão, é só você colocar cifrão, abre e fecha chaves, aí a expressão vai entre as chaves. E para o texto multilínea, é só pular a linha no meio do texto, que a gente também consegue trabalhar com ele. Aqui vocês podem ver que eu criei uma pasta chamada Úteis, que é justamente para a gente fazer os exemplos de cada um dos itens que eu vou falar aqui. O primeiro deles, então, é template strings. Recomendo vocês criarem dessa mesma estrutura aqui. Depois, se vocês não tiverem algum problema, não conseguirem ou quiserem pegar a minha versão, tem lá no GitHub também, no slide tem o link, só acessar lá. Eu até coloquei no GitHub, quando você vai selecionar, por exemplo, qual branch você quer, você pode selecionar por tags também. Eu marquei lá eu coloquei uma tag em cada etapa do nosso projeto. Então, aqui, ó, o primeiro deles é o template strings. Basicamente, aqui, ó, eu coloquei um exemplo, o mesmo exemplo do nosso Hello World, depois eu reescrevi ele com o formato de template strings e também um exemplo de multilinha. Aí vocês podem criar esse arquivo aqui e executar isso aí no terminal de vocês. Aí vocês podem rodar
comando direto, e depois vocês podem criar o, o script aí conforme vocês quiserem. Então, aqui embaixo a gente vê o resultado. Isso dá uma boa ajudada, porque você consegue colocar muita informação aqui de uma forma bem mais legível. Na hora que vocês conseguirem rodar esse código aqui, vocês dão um OK aqui para mim. Obrigado, Gabriela. Terminal aqui, eu uso o WSL, que é o Ubuntu dentro do Windows. E aí no Linux você consegue configurar um pouco melhor, né, seu próprio terminal. Aí basicamente eu troquei as cores e adicionei a informação de hora aqui. Eu particularmente sou uma pessoa que gosta das cores um pouco mais vivas aqui no código. Eu acho que ajuda bastante na. O WCL é maravilhoso. E aí eu gosto de cores mais chamativas, que eu acho que elas facilitam a gente identificar as coisas no código. E aí eu configurei esse aqui, gosto bastante. Depois, se vocês quiserem, se vocês tiverem WSL no PC de vocês, se vocês tiverem configurado, ou vocês usarem o Linux, Ubuntu, Fedora, qualquer um desses, se vocês quiserem, me mandam uma mensagem no número que está lá no final do slide, ou me manda por e-mail, que eu passo o comando para deixar ele coloridinho assim para vocês. E para quem gostou do meu tema do VS Code, eu uso esse Dark mais Material aqui. Gosto bastante também. Todo mundo conseguiu aí? Então, bora lá, que tem mais 3 exemplos. Próximo passo
JSON, isso aqui talvez vocês já tenham tido algum contato, ou eventualmente vocês viram e não sabiam que era um JSON. Mas, basicamente, JSON é uma notação do JavaScript, é como apresenta objetos dentro dele. Ele é um formato texto que você consegue estruturar informação em formato chave-valor. É bem fácil de utilizar, ele é muito mais leve, ele foi popularizado principalmente como uma alternativa ao XML, porque o XML ele é muito verboso. Para você representar uma mesma informação em JSON e em XML, o JSON fica muito mais leve. E ele também facilita bastante o parsing, né, a interpretação dessa informação. Aqui tem a link para a documentação oficial, mas é bem tranquilo. Aqui tem um exemplo de JSON, o pack.json é um exemplo de JSON. Uma coisa importante é que dentro do Node a gente consegue usar objetos, só que a gente não precisa ficar colocando aspa em tudo. Lembrando que no caso de números e booleanos a gente não precisa colocar aspas, senão ele vai entender como um texto. Então, se o value aqui fosse 22, eu não colocaria aspas, colocaria o 22. E aí aqui a gente tem duas funções muito importantes, que é o JSON.parse e JSON.stringify. O parse, ele converte uma string para JSON, então, eu salvei um arquivo JSON, aí eu vou ler o conteúdo desse arquivo, ele é um arquivo texto. Eu preciso converter esse texto em um JSON, um objeto real de novo. Então, eu uso o parse para fazer essa conversão. E do caminho contrário, se eu tenho um objeto no meu código, eu quero salvar ele num arquivo, por exemplo, eu posso dar um stringify, ele vai converter isso para uma string, e você consegue salvar isso num arquivo texto. E aí, para brincar um pouco com JSON, temos mais um exemplinho. Aqui vocês vão criar um novo arquivo json.js. Aí vocês podem criar esse objetozão aqui. E aí vocês vão... Tem vários logs aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente acessando uma propriedade usando o ponto e também usando a sintaxe de vetor mesmo. A gente consegue usar tanto uma forma quanto a outra. O único caso em que a gente não consegue usar essa forma aqui com o ponto, só consegue usar essa sintaxe parecida com acesso de vetor, é quando o nome contém algum caractere não aceito naturalmente. Então, um espaço, um caractere especial que possa gerar problema aqui no nome da variável. Aí a gente tem que usar ele no formato nesse segundo formato aqui. Do contrário, a gente consegue usar nos dois. A gente tem, por exemplo, aqui uma coisa legal, né? A gente tem aqui uma propriedade que ela é um vetor de objetos. Então, eu posso aninhar objetos, posso criar listas de objetos aqui dentro, né? Os vetores. Os vetores têm uma propriedade length já embutida, então eu consigo pegar o tamanho desse vetor. Os objetos tem dois métodos legais aqui que eu coloquei só de extra, que é o object.keys e o object.values. O keys ele vai trazer uma lista das chaves desse objeto e o values, como o próprio nome diz, meio óbvio, ele vai trazer os valores, os dois em formato vetor. E aí a gente tem o stringify que eu mostrei ali, que ele basicamente é o que converte em string. Eu vou entrar na pasta do projeto aqui e vou rodar o comando.
Aí aqui já consigo colocar a saída para vocês. Então, printa o nome, printa a idade. Aqui tem o tamanho do courses aqui, né? Que é um vetor com um elemento só. A gente tem aqui o object.keys, ele vai trazer as chaves desse meu objeto. O values, ele vai trazer os valores desse objeto. E o stringify, ele vai vir como um texto mesmo. Vocês podem ver que aqui ele não está formatado bonitinho. Isso aqui é uma coisa que o próprio Node já faz. Quando você printa um objeto, um vetor, ele formata bonitinho para você, ele deixa legível. O stringify ele fica um pouco mais enxuto aqui, mas também é possível configurar. Né? No stringify tem umas propriedades que vocês conseguem colocar, por exemplo, quantos espaços de indentação vai ter e tudo mais. No segundo console log, daria certo objeto.age. Daria certo, sem problema nenhum. Não tem diferença. Onde daria diferença seria, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocasse assim, por exemplo, is working, se eu fizesse aqui, por exemplo, um objeto is working. Ó, tá vendo? Ele dá erro, ele não deixa. Aí, nesse caso, por exemplo, quando tem espaço, eu não consigo. Eu tenho que usar a sintaxe de chave, de colchete. Vamos supor que você tem aqui, por exemplo, um campo que tem também ponto. É da mesma forma que você não consegue acessar aqui, você não consegue definir aqui também, tá? Duas vias. Na hora que vocês terminarem aí, pessoal, vocês dão um ok aqui. Tá dando certo aí, pessoal? Mais alguma dúvida?
Beleza. Vamos seguir, então, que tem mais alguns exemplos aqui. Próximo item, Arrow Functions. Arrow Functions são basicamente uma forma diferente de representar, de expressar uma função. Ela é um formato um pouco mais enxuto também, e ela tem alguma diferencinha na questão do uso do this dentro dela. O this é um objeto global do JavaScript que contém algumas informações da aplicação em tempo de execução, varia de situação para situação. No caso do Node, tem um certo problema, mas é mais em alguns casos de front-end, por exemplo, no React ou no Angular, que pode causar um pouco mais de problema a diferença dos dois. Mas ele é bem simples, as funções são sempre anônimas, nesse caso, você não precisa dar um nome para ela, ou você pode guardar uma arrow function numa variável e ela passa a ser uma função, porque o JavaScript também tem essa forma funcional de trabalhar. Então, aqui tem algumas formas de você escrever, né? Você tem, então, pode passar vários parâmetros dentro de parênteses, aí ó, igual, maior que é forma setinha, por isso chama arrow functions. E aí você abre, fecha chaves e escreve toda a sua execução. É uma função, pode ser void, pode ser uma função que tem retorno ou não. Se for um parâmetro só, você não precisa colocar os parênteses, tá? Ele passa a ser opcional. Se for mais de um, aí sim você precisa colocar. E aí, outra coisa também é que se você não colocar as chaves, ele entende que a expressão que vem depois da setinha, ele já é o return direto. Então, é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó, parando, setinha, abre, fecha a chave e só dá um return das expressões aqui dentro. A mesma coisa vale para múltiplos parâmetros. Aqui, o parênteses na função aqui depois, ele geralmente é útil quando você tem uma expressão muito grande para delimitar, facilitar a visualização, ou então quando você vai retornar um objeto direto. Então, você não consegue colocar, por exemplo, dessa forma que tem aqui, ó, parâmetro, setinha, return expressions. Se eu for retornar um objeto, colocar a chave, declarar o objeto aqui, ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada, porque ele vai entender o quê? Que é o abre e fecha chaves da função, do corpo da função. Então, para ele entender que aquilo é um objeto e não o corpo da função, você tem que colocar parênteses e abre e fecha chaves aqui dentro, para poder retornar um objeto. E aí a gente vai para mais um exemplo. A gente vem aqui para o arrowfunctions.js. Então, aqui é bem simples, só criei uma função de cada. Então, aqui a gente tem o formato padrão de escrever uma função no JavaScript, e aí aqui a gente tem uma função arrowfunction, que ela nada mais faz do que recebe um número e dá um console log desse número. Então, ela é uma função void que executa uma operação. E aí aqui eu estou chamando as duas funções. Então, aqui eu vou dar um clear. Vou rodar esse nosso amigo aqui. Então, ele vai printar a string blá 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 e vai printar o número 10. Bem tranquilinho. E aí, vocês acabando, vocês dão mais um ok para mim aqui.
esse aqui é um exemplo bem tranquilinho, não tem muito segredo, é mais para ilustrar que tanto faz o formato, mas é legal de saber que tem essa possibilidade. Hoje em dia, boa parte dos casos a gente usa arrow function, mesmo quando é uma função simples, normal, não tem problema com bind nem nada. A gente usa muito isso, e no próximo exemplo vocês vão ver que onde que ela se torna mais útil, que é nas situações que você realmente não precisa criar uma nova função, porque você só vai usar ela em um lugar específico. Então, você cria, roda e a função já morre, você nunca mais vai usar ela. Então, a gente vai para os próximos exemplos, próximos 4 itens, né? Que são funções de manipulação de dados. São 4 funções que eu trouxe aqui, tem muitas outras. Depois, lá no final, no Lodash, a gente vai ver muitas outras opções, que o Lodash ele adiciona novas possibilidades, né? Ele dá outras opções para a gente. Isso é bem legal. Mas, por enquanto, vamos ficar com essas 4, que elas já são nativas do próprio JavaScript, junto com outras, mas o mais importante são essas 4 aqui. Então, a primeira, todas elas, já adiantando, são sobre vetores, tá? Sobre listas de dados. São funções que são aplicadas para vetores dentro do JavaScript. Ou arrays, né? Que podem ser de vetores ou matrizes, independente da dimensão. Então, aqui, todos os exemplos, esse aqui nada mais é do que os códigos que a gente vai implementar nos exemplos aqui, mas eu vou passar aqui por cima os 4 de uma vez, e aí a gente vai no código explicando mais a fundo. Basicamente, o map ele é uma função que aplica uma operação para todos os elementos do vetor. Então, eu quero aplicar eu quero adicionar 1 em todos os elementos do vetor. Eu vou aplicar um map, ele vai executar. Eu vou passar todas as funções, todas essas funções de manipulação, você passa uma função para ele, para cada uma dessas operações, e ele vai executar, é o que a gente chama de função iteradora. Ele vai executar essa função para cada elemento do vetor, e aí cada um dos itens aqui, né, o map e os outros que eu vou falar, cada um tem um efeito final, mas tem sempre uma função de iteração que ela vai passar por cada elemento do vetor verificando. Cada uma serve para uma coisa. Então, o map, ele aplica uma operação para cada elemento de um vetor. A gente tem o reduce, que também é muito útil. Ele basicamente combina todos os elementos do array a partir de uma determinada operação. Então, ele acrescenta um parâmetro aqui, que é o inicializador no final, e ele acrescenta também um parâmetro na função de iteração, que é o valor anterior. Então, geralmente o reduce serve principalmente para operações como concatenação, combinar mesmo, fazer uma soma, uma subtração de todos os elementos. Geralmente é usado para esse tipo de operação, mas pode ser feito para qualquer coisa num vetor. Lembrando que todos eles aqui, no map também a gente pode ver, sempre esses parâmetros aqui. Ele tem mais um terceiro parâmetro, que é o próprio vetor. Então, ele vai passar sempre o elemento que ele está rodando, o índice desse elemento, e o terceiro parâmetro, que seria aqui, depois do index, seria o que a gente chama de self. Ele vai trazer o próprio vetor que está salvo em dado. Aqui, a terceira função é o find, que ele basicamente vai encontrar a primeira ocorrência num vetor, a primeira ocorrência da condição no vetor. Então, nesse caso aqui, eu estou verificando qual o primeiro elemento que é divisível por 5. Se ele não encontrar nenhum elemento, ele vai retornar undefined. E por último, a gente tem o filter, que ele basicamente vai filtrar os elementos do array. Os nomes são bem intuitivos. Ele vai filtrar os elementos do array que atendem a uma determinada condição. Então, nesse caso, ele está filtrando os que são pares.
E aí a gente vai para o nosso VS Code de novo. Aqui a gente tem o vetor de dados, né? E aí é que eu estou fazendo as 4 operações. Então, o primeiro aqui, o que ele vai fazer? Eu estou aplicando um map e eu estou somando o elemento com o índice. Eu vou rodar ele aqui embaixo, que é mais fácil mostrar com o resultado. Então, aqui, ó, o primeiro, então, eu vou somar o próprio elemento com o índice. Então, aqui, o primeiro elemento é 1, o índice é 0. Então, ele vai continuar 1. O segundo elemento é 2, o índice é 1. Ele vai somar aqui e assim por diante. E aí, aqui, então, a gente tem essa operação. É importante lembrar que, em todos os casos, ele retorna um novo vetor, com cópias dos dados. Se o dado for um objeto, ele retorna uma cópia rasa, que a gente chama. Ele copia a referência do objeto, ele não copia o objeto inteiro. Né? Se você alterar depois, ele vai alterar o objeto original. Mas para dados básicos, né, string, número, ele cria uma cópia completa do vetor. No caso do reduce, aqui então, o que eu estou fazendo aqui eu estou basicamente inicializando aqui com zero, então o último parâmetro do reduce aqui é o zero, eu vou inicializar ele ali, e aí a cada iteração eu vou pegar o valor anterior aqui e somar com o elemento atual. Então, basicamente, nesse caso eu não estou usando o index. O que eu vou fazer aqui? Basicamente, somar todos os elementos do vetor. Então, se eu somar todo mundo aqui, vai dar 55. Está aqui embaixo. Ele vai percorrendo elemento a elemento, ele vai acumulando nesse previous value aqui o valor acumulado. O find, então aqui o que eu estou fazendo é pegando um elemento, cada elemento e verificando se ele é divisível por 5. Então, se ele mod 5, é 0. Nesse caso, ele achou o primeiro, ele retorna e para de executar. Então, beleza, chegou, achou um aqui, 5. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, pegar elemento maior que 10, por exemplo, mudar aqui, ele não vai ter nenhum, porque o último elemento é 10. Se eu rodar aqui, elemento maior. Tirar o igual, né? Importante. Aqui, ó, ele retornou undefined. Então, ele não encontrou nenhum elemento maior que 10. Então, voltando aqui para o que estava antes. E por último, o filter, eu estou fazendo aqui um filtro para ele trazer só os elementos pares. Então, os elementos elemento mod 2 é igual a 0. A hora que eu printo aqui, vocês podem ver que ele só trouxe realmente os números pares. Se eu falar para ele fazer a mesma coisa que estava lá antes, por exemplo, filtrar só os elementos maiores que 10, ele vai vir um vetor vazio. Então, aqui, ó, vem um vetor vazio. Ele não encontrou nenhum elemento que atenda essas condições. Essas funções aqui, essas 4 funções, elas são muito úteis. Se vocês combinarem essas 4 funções, vocês podem fazer uma infinidade de coisas que vocês nem têm ideia. Depois no Lodash eu vou mostrar algumas funções úteis que elas basicamente são uma versão mais prática, que ela já tem um nomezinho ali, mas que são uma combinação dessas 4 carinhas aqui para obter outros resultados. Alguma dúvida sobre esses 4? Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão com alguma dúvida? Estão conseguindo implementar aí? Deu certo?
E aí, pessoal, bom, só para finalizar aqui, eu coloquei aqui, a gente tem 20 minutinhos aqui ainda, eu coloquei aqui 5 exercícios para vocês praticarem essas 4 funções. Elas são exercícios bem simplesinhos, tá? É bem tranquilo. Vocês podem usar esses minutinhos aí que faltam para resolver esses 5 exercícios aqui. Tem uma informação importante que eu preciso dar para vocês. Quando vocês, para o exercício 3 e 4, quando vocês querem pegar, por exemplo, o segundo dígito, né, vocês vão, quero dividir por 10 para pegar o primeiro dígito aqui, né, do valor. Se vocês quiserem fazer uma divisão inteira, você pega o inteiro e o resto, o JavaScript, por padrão, ele já converte para decimal. Então, para vocês pegarem o valor inteiro mesmo, vocês vão fazer, por exemplo, sei lá, x barra 10, e aí vocês vão colocar mandei aqui no chat, x barra 10 e vão colocar um pipezinho na frente, né? Aquela barrinha vertical do teclado e um 0 na frente. E aí ele converte isso para número inteiro. Ele arredonda, né? Pega o piso. Então, vocês conseguem trabalhar, pegar o primeiro dígito do número dessa forma. Para quem não conhece essa sintaxe aqui, basicamente eu estou criando um array de 100 posições, preenchendo todos com zero e fazendo um map para preencher o valor dele ser a posição do elemento. Então, ele vai inicializar todo mundo com zero, e aí para cada um ele vai colocar a posição. Então, ele vai 0, 1, 2, 3, até 99. Então, vocês vão ter um vetor de 0 a 99 para trabalhar. E aí vocês têm esses 5 exercícios aqui. Aí eu vou estar aqui, vocês podem ir fazendo. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando no chat.
Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Obrigado, Simone. Eu que agradeço o espaço aqui para trazer o conteúdo para vocês.
Pessoal, subiu as respostas aí do... Então, obviamente, tem outras formas de fazer. Eu coloquei uma possível solução, subi lá no GitHub, tá? Dei push aqui das respostas. Tem um arquivo lá, exercises.js. Depois vocês podem conferir lá. Se vocês implementaram de uma forma diferente, não tem problema. Se está gerando resultado correto, tá ok. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como eu implementei lá, ou sobre por que o de vocês está diferente da solução que eu coloquei lá, qual que é a diferença, se tem algum ponto a respeito, vocês podem me mandar também, sem dúvida nenhuma. Se tiverem alguma dúvida, não conseguirem fazer, podem me mandar a dúvida também. Fiquem abertos aí para entrar em contato comigo. Aqui no slide tem meu número comercial. Podem mandar, tem WhatsApp, sem problema, podem me mandar lá, tem meu e-mail. Semana que vem a gente tem mais. Então, semana que vem a gente vai botar mais a mão na massa, então vai ser um pouco menos eu falando e vocês vendo do que hoje. E é isso. Tá jóia, então, Léo. Obrigada, meninos. E até a próxima sexta-feira. Se alguém quiser ficar aqui um minutinho para perguntar alguma coisa, também eu posso ficar mais uns 5, 10 minutinhos aqui sem problema. Tá jóia. Obrigadão, viu, Léo? Até mais, Eu que pessoal. agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui então, tá, Léo? Beleza. Até Tchau, tchau. semana que vem. Obrigadão, viu? Até semana que Tchau, vem. tchau.